Se não assistiu o vídeo anterior, faça isto antes de assistir este, ok? Nesse vídeo nós vamos mostrar em gráficos o que está a acontecer com a disseminação do vírus chinês. É importante que tenhas estas informações para ajudar a proteger os seus familiares, os seus parentes e amigos a combater esta pandemia. Se ficar até o final, verás um panorama mundial, através de gráficos, o porquê precisamos contribuir com o governo obedecendo às suas recomendações, os perigos dos mais vulneráveis e as recomendações básicas para você se prevenir. Novamente nós insistimos, o melhor remédio no momento é estar bem esclarecido e nada de paranoia. Reparem nesse gráfico. Aqui está a evolução do vírus em vários países. Áustria, Alemanha, Bélgica, a Espanha, França e outros. O vírus chinês se expande de uma forma extraordinária. Esta reta vermelha é a média do crescimento diário nestes países. Alcança um pico muito rápido e é aqui que está o gargalo desta pandemia. Veja esta reta na horizontal que representa os dias. Sai de 0 a 25 dias, ou seja, em menos de um mês, a disseminação é surpreendente. Veja a reta vertical, onde assinala a quantidade de casos. Começa a partir de 100 casos e em menos de 30 dias já mais de 10 mil casos registrados. O maior perigo deste vírus está exatamente nesta questão. Se ele se propagasse de uma forma mais lenta, o sistema de saúde conseguiria dar conta do recado e não seria, digamos assim, tão perigoso. Nos países em que os governos tomaram algum tipo de providência, somando com a conscientização da população, os estragos foram bem menores. Veja aqui a Malásia, Hong Kong, Singapura e o Japão. A Coreia do Sul, que estava no mesmo panorama dos outros países, tomou medidas radicais durante o surto e imediatamente o ponto de inflexão, quer dizer, ou seja, a curva, começou a mudar para menos. Okay? Então, tudo isso para dizer o seguinte: qualquer sistema de saúde em qualquer lugar do mundo tem um limite de atendimento. No Brasil, a capacidade de atendimento já está comprometida antes mesmo do vírus chegar, devido a outros problemas de saúde, a precariedade no atendimento e, principalmente, a falta de investimentos de governos anteriores que preferiram colocar o dinheiro no bolso do que resolver os graves problemas da nossa população. Vamos simular graficamente e a relação entre o número de leitos tomando a disseminação do vírus chinês, caso exploda o contágio no Brasil. Aqui é o número de dias e aqui o número de leitos. Vamos imaginar que a capacidade de atendimento do sistema de saúde do governo esteja neste nível. É uma mera ilustração, ok? Se a gente não tomar todas as precauções, não obedecer às recomendações dos governos, ou achar que tudo isto não é verdadeiro, o número de atendimento pode ultrapassar esta capacidade demasiadamente. E aí todo esse pessoal aqui, onde está sendo pintado de vermelho, acima da linha vermelha, que é o limite, ficará sem atendimento. Aí é a hora que o sistema entra em colapso e as mortes serão inevitáveis. Precisamos seguir rigorosamente as recomendações de ficar em casa e outras que já vamos comentar para que o nível de atendimento esteja abaixo desse limite. Ou seja, precisamos achatar esta curva. Se esta curva achatar para um nível parecido com este novo modelo, o número de pessoas que não serão atendidas será menor e, com certeza, menos morte e menos complicações para todos. O ideal é que nem esta curva chegue a este limite. O ideal é que nem atinja este limite, como este outro modelo aqui. É verdade que nem todo mundo que está infectado vai sofrer consequências graves. A proporção é variável conforme a idade e as responsabilidades individuais. Todos os níveis de idade são perigosos, mas quase 15% das pessoas com mais de 80 anos entram em óbito.
Não por causa do vírus, mas principalmente por falta de atendimento. Então, a percentagem de consequências graves também varia de acordo com a idade. Tem-se que as crianças são assintomáticas. Ainda bem, né? Mas se por um lado os mais jovens estão isentos de complicações graves, por outro lado, eles podem se transformar em vetores, levando o vírus para todos os cantos. Por isso que também as crianças e os jovens em geral precisam do isolamento social. Além disto, precisamos lembrar que as pessoas que já têm algum tipo de complicações pode agravar. Olha aqui um exemplo. Aqueles que têm doenças cardiovasculares, diabéticos, doenças respiratórias, hipertensão, etc. Daí vem as recomendações. São várias e a maioria são cuidados simples. Vejam, evite sair de casa. Quanto mais você impor um auto-isolamento, melhor, mas sem paranoia, evidentemente. Evite ao máximo estar em aglomerações, como eventos, bailes, igrejas, escolas, feiras, entre outros lugares. Mesmo aglomerações pequenas, como tomar um ônibus, trem, avião, aniversário de família, etc. Quando encontrar alguém, nada de beijinhos no rosto. Tá? Cumprimenta com um olá e mantenha uma certa distância se pegar na mão de alguém, seja de quem for. Logo na primeira oportunidade, lave as mãos ou use álcool gel. Todos devem fazer isto. Portanto, nada de vergonha ou achar que o outro vai pensar mal de você. Nada disso. São prevenções e todos estão sujeitos a isto. Sabe-se ainda muito pouco sobre este vírus. Por exemplo, alguns falam que o vírus pode permanecer vivo fora do organismo por 1 hora. Outros falam em 3 horas, outros em 9 horas. Em superfície metálica dizem que permanece até 12 horas. Mas já ouvi falar em até dias, embora eu acho que seja um exagero. Portanto, independentemente do tempo que ele vive fora do organismo, a limpeza é a ordem nesse momento. Uma gotícula de saliva de alguém contaminado pode ser eliminado com um simples pano num detergente comum. O detergente faz o vírus morrer em poucos segundos. Portanto, limpe bem onde as pessoas estão por perto, a mesa, os objetos, a maçaneta da porta da casa, o celular, o notebook, o chão, o volante do carro. Em muitas casas na Europa, por conta desta situação, as pessoas tomaram cuidado de não entrar com sapatos em casa. Retira-se os calçados quando chega de algum lugar ou coloca-se um pano úmido com detergente na porta da casa para limpar o solado dos calçados antes de entrar em casa. É uma medida simples, mas de grande eficácia. Fortaleça o organismo, comendo bem, bebendo muita água. E se fizer exercícios, faça de forma moderada para evitar de pegar gripe comum, que normalmente será confundida com o vírus chinês, e aí tu vais para o hospital infectar alguém ou ser infectado. Por falar em gripe comum, não vá para o hospital quando começar a sentir certo desconforto por causa de algum resfriado. Quando a gente está nessa situação, a tendência é querer ir para o hospital, fazer o teste, imaginando que já está com vírus. Isso não vai adiantar. Tenha consciência de que não há remédio para o coronavírus. O que vai adiantar saber que você tem o coronavírus se não tem um remédio? O remédio, por enquanto, é unicamente a prevenção, ou seja, é não pegar. Além do mais, pense nos profissionais de saúde também, nos médicos, nas enfermeiras, nas atendentes, nas auxiliares, etc, etc. O único caso que deverás procurar o sistema de saúde é se tiveres problema pulmonar, depois de pegar um resfriado normalmente, se tiver com dificuldade de respiração, aí deverás correr para o hospital o mais rápido possível. Não usar anti-inflamatório de maneira nenhuma e nunca faça uso da automedicação. Há notícias que os anti-inflamatórios podem agravar a situação, principalmente o ibuprofeno. Nos comentários deste vídeo, vamos deixar a lista dos remédios que contém ibuprofeno. Na dúvida, consulte o seu médico. Não fique desesperado se faltar álcool gel. Sabe por que inventaram o álcool gel?
Porque não são em todos os lugares que há uma pia, uma toalha e um sabão para lavar as mãos. E se houvesse, como num ambiente muito grande, como igreja, salão social, mercado, etc., não ia fazer efeito, pois estaria contaminado pelo excesso de uso. É para isso que há o álcool gel, para remediar nessas situações. Melhor que o álcool gel mesmo é lavar as mãos sempre que possível, com água e sabão, esfregando entre os dedos, na parte superior das mãos, nas unhas, etc. Se você lavar as mãos em apenas 10 segundos, com certeza você não lavou as mãos. Vigie as crianças quando elas forem lavar as mãos. É preciso mesmo lavar as mãos e não simplesmente acariciar as mãos com água. Não fiques desesperado se não tiveres máscaras cirúrgicas. Elas são ótimas, mas têm pouco efeito prático. A gente pode muito bem conviver sem elas. É preciso se policiar e não ficar colocando a mão no rosto a todo momento. É difícil isso, porque toda hora estamos levando a mão nos olhos, nos óculos, na boca, na orelha. São manias que a gente pega e agora precisamos nos policiar. Cancelem ou transfiram as suas viagens de ônibus, trem ou avião. São ambientes fechados e, portanto, propícios para disseminar o vírus. Sabe aquele costume de almoçar fora nos finais de semana? Esqueça. Faça as compras nos mercados nos dias de menor pico de gente e leve uma relação do que precisa para não ficar indo a todo momento no mercado. Além do mais, programe-se para ir apenas uma pessoa da família. Não leve pessoas de idade avançada e muito menos crianças para o mercado, para a padaria, etc. Se usar chimarrão ou tereré, que cada um tenha a sua guampa. Não compartilhe com outra pessoa, mesmo dentro da sua casa. Por último, e talvez a mais triste, é que deverás tomar consciência que se um parente teu chegar a falecer por causa deste vírus, não haverá velório. Ou seja, será sepultado imediatamente. Bem, provavelmente nós não lembramos de todas as recomendações. Se alguém lembrar de mais algumas recomendações, escreva aqui nos comentários. Eu acho que muitas pessoas sabem de tudo isto que comentamos, mas muitos ainda não tomaram consciência que são obrigados a colocar em prática. Por outro lado, para aqueles que não sabiam, sigam estas recomendações e nada de paranoia. O bom senso aliado à responsabilidade de cada um é o melhor que pode ocorrer. Como já informamos anteriormente, as páginas da internet de São João do Caiuá, que a Eliane Arenas e eu administramos, são as que têm o maior número de seguidores. E a nossa intenção, ao elaborar estes vídeos, foi apenas protegê-los. É o carinho que temos com todos os membros do nosso grupo e da nossa fanpage, que sentimos na obrigação de orientá-los. Abraços a todos, compartilhe este vídeo, pois com certeza servirá para outras pessoas. Ok? Até!